Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E o tema é auxílio emergencial. Vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, como vai? Bom dia Maria Tereza, bom dia a todos. Bom, a Caixa Econômica liberou, portanto, a última parcela do auxílio emergencial e a pesquisa Datafolha divulgada no início dessa semana informou que 69% dos brasileiros que receberam o auxílio emergencial não encontraram outra fonte de renda para substituir o benefício. Minha primeira pergunta é, como analisar esses dois cenários? Bem, o auxílio emergencial foi uma demanda e uma mobilização dos movimentos sociais, do movimento sindical junto ao Congresso Nacional. E ele surgiu em especial com relação às consequências econômicas, em especial a população mais carente, em meio à pandemia, né? Ou seja, ali a pandemia causou ali já em março, abril, maio do ano passado, um problema muito sério do ponto de vista daqueles que demandavam ter que sair de casa para conseguir ganhar para gerar alguma renda. Atingiu diretamente o trabalhador informal, que viu ali rapidamente a sua renda ser exaurida, e colocou o desafio de como a gente pode garantir e qual o papel do Estado na garantia mínima aí de condições de subsistência para o conjunto dessas pessoas. E aí, a partir disso, né, no embate bastante duro com o governo por dentro do Congresso Nacional, você teve ali a discussão do auxílio emergencial, chegando aí ao modelo de até R$600 e que depois foi reduzido no final do ano. O auxílio emergencial cumpriu um papel bastante importante no enfrentamento da crise da pandemia, e agora, com a sua extinção, com o seu fim, com as últimas parcelas sendo liberadas aí, mas referentes a dezembro, você, de certo modo, tem a desproteção de um conjunto bastante grande dos trabalhadores. E aí, com isso, a gente vai ter aí duas consequências. De uma, como a pesquisa mostra, ou seja, a grande parte da população que recebeu auxílio emergencial só tem auxílio emergencial como renda. A gente vai ver essa renda desaparecendo e a condição dessas pessoas piorando muito, a condição de pobreza avançando muito rapidamente, as dificuldades do ponto de vista de encontrar mecanismo de subsistência sendo rapidamente extintos. Ao mesmo tempo, ao não conter a pandemia, tudo aquilo que significava ali as dificuldades econômicas geradas pela pandemia estão colocadas. E ao estar colocada, a gente vai ver ali aquele dilema que a gente discutiu no ano passado, entre o sujeito proteger a sua saúde e o sujeito simplesmente ter que se arriscar, ter que sair, ter que se colocar ali perante aí com a possibilidade de contaminação, em meio a uma crise que está aí com mais de 1.000 mortos diariamente, por conta de ter que buscar o seu subsídio. Esse é o momento que nós estamos vivendo do ponto de vista do auxílio emergencial, uma visão bastante limitada do ponto de vista da equipe econômica, que só consegue compreender o auxílio emergencial como gasto, e não consegue perceber, inclusive, o seu papel na economia. O Brasil só não teve uma queda econômica maior porque o auxílio emergencial garantiu minimamente o fluxo de renda para os mais pobres e colocou recurso na economia real, e de certo modo isso segurou também uma queda econômica muito maior do que de fato acabou acontecendo, uma vez que foi o auxílio emergencial talvez a principal política de enfrentamento à crise. E agora nós estamos aí no dilema, né? Você de um lado não tem vacina, de um lado não tem o controle da pandemia, e agora a população mais carente muito provavelmente vai ver ali a sua renda simplesmente desaparecendo assim de uma hora para outra. Fausto, sobre os gastos públicos, eu pergunto isso porque o tema apareceu nesta terça-feira, salvo engano, durante um evento que o ministro Paulo Guedes participou. Ele disse o seguinte, ele disse que caso haja o desejo de voltar com o auxílio, terá que, aspas, travar todo o orçamento, e ele citou duas áreas sensíveis, dizendo, olha, eu não tenho culpa, essas duas áreas, no mínimo, vão sofrer as consequências, educação e segurança pública, que são extremamente sensíveis em todo o Brasil, sabemos disso. E ele chegou a usar a palavra guerra, né? Estamos numa guerra. Como que você avalia, mais do que essa declaração, essa narrativa, quase que isentando justamente o governo dessa responsabilidade de prover a população de algum tipo de auxílio?
O governo está sentindo, do ponto de vista do impacto na sua popularidade, o que significa não controlar a pandemia de um lado e o fim do auxílio emergencial. Boa parte da popularidade do atual governo, principalmente do atual presidente, está relacionada ao auxílio emergencial. De alguma forma, politicamente, inclusive, ele vai se ver pressionado ali a lidar com essa questão do auxílio emergencial ou dar uma resposta a isso. A questão é que já desde o começo do ano passado, no final do ano passado, quando começou as discussões de se prorrogar ou não o auxílio emergencial, a proposta do atual governo é tirar do pobre para ajudar o paupérrimo, né? Ou seja, a ideia é que você vai cortar simplesmente salários, você vai cortar outros gastos vinculados aos direitos sociais para garantir receita para pagar o auxílio emergencial. Tudo isso porque o governo o governo insiste que a questão do teto precisa ser mantido e a gente sabe que enquanto o teto limitar os gastos sociais, de alguma forma você tem pouco espaço fiscal para de fato fazer qualquer medida. Ano passado o que aconteceu e o que viabilizou você ter, por exemplo, auxílio emergencial e outros mecanismos de enfrentamento à crise foi o orçamento de guerra. Agora o problema é que essa discussão passa como se os orçamentos que são anuais eles simplesmente fossem isentos da pandemia. 2020, do ponto de vista da pandemia, não acabou. Enquanto você não enfrenta a questão da pandemia, você não tem, de fato, como discutir por onde você vai criar mecanismos de receita. O governo federal tem mecanismos bastante importantes de geração de receita, ou seja, mesmo que isso se transforme em dívida, de alguma forma, para garantir a sobrevivência das pessoas. Está provado que em 2020, inclusive do ponto de vista econômico, quando você coloca dinheiro na mão dos mais pobres, esse dinheiro se reverte imediatamente em consumo e esse consumo se reverte tanto em crescimento econômico de um lado, geração de renda do outro e principalmente, do ponto de vista do governo, se transforma inclusive em impostos. Ou seja, uma parte importante desse dinheiro que saiu via auxílio emergencial também volta para o próprio governo nas diversas esferas do ponto de vista de impostos. O problema é que o atual governo só consegue olhar a questão de você viabilizar recursos ou tirar recursos daqueles que menos têm. Não se faz uma discussão séria de que um dos caminhos para você financiar o auxílio emergencial é você criar mecanismos de taxação, de ampliação de impostos, de arrecadação sobre aqueles que ganharam, sobre os mais ricos, inclusive sobre aqueles que ganharam muito dinheiro ao longo da própria pandemia. Então é hora de fazer um bom debate na sociedade sobre quem paga a conta da pandemia, quem de fato está pagando a conta do auxílio emergencial e como que a gente vai enfrentar isso. Ou você enfrenta de fato aqueles que mais têm recursos, mais têm dinheiro e que estão ganhando inclusive na pandemia e transforma isso em alguma política que distribua renda, mas principalmente nesse momento garanta subsistência para os mais pobres, ou o que a gente vai ver vai ser o que a gente já sabe que esse governo vem fazendo e essa visão econômica vem fazendo, é tirar dos mais pobres para dar mais uma vez para os mais ricos. Tá certo. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, muito obrigada pela participação. Bom dia e até a próxima. Bom dia a todos novamente, até a próxima.